Era 18 de novembro de 1995, um sábado frio em Brasília. Enquanto o Brasil dormia, um grupo de homens se reunia em silêncio absoluto dentro do Banco Central, sem câmeras, sem jornalistas, sem testemunhas. Eles decretariam o fim de um dos maiores bancos privados da América Latina. O Banco Nacional não havia quebrado da noite para o dia. Ele foi destruído por dentro, lentamente, cirurgicamente, durante quase uma década. Quando o Banco Central abriu os livros, encontrou algo assustador. Um rombo de 9,2 bilhões de reais e mais de 600 contas fantasmas. Como uma instituição com milhões de clientes e 335 agências conseguiu esconder um rombo desse tamanho por quase 10 anos, enganando o mercado, os acionistas e os órgãos reguladores? Para entender o que aconteceu, você precisa voltar no tempo. A história começa em 1944, em Belo Horizonte. José de Magalhães Pinto havia sido demitido do Banco da Lavoura de Minas Gerais após contrariar o governo. Em vez de recuar, fundou com seu irmão Valdomiro o Banco Nacional de Minas Gerais com capital inicial de 5 milhões de cruzeiros. Magalhães Pinto não era um banqueiro comum. Foi governador de Minas Gerais, deputado federal, senador, ministro das Relações Exteriores e articulador do golpe de 1964. Essa rede de influências tornava o Banco Nacional praticamente intocável no cenário político e econômico brasileiro. O banco cresceu por aquisições agressivas. Em 1958, incorporou o Banco Sotomayor. Em 60, o Banco Israelita de São Paulo. Em 70, comprou o Banco da Grande São Paulo, operação que motivou a mudança do nome para Banco Nacional S.A., marcando sua expansão verdadeiramente nacional. Em 1972, o banco incorporou o Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais. Em 74, seu patrimônio líquido já ultrapassava 1,2 bilhão de reais. Na década de 80, faturava cerca de 5 bilhões de reais por ano, um dos gigantes do sistema financeiro brasileiro. O Banco Nacional foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional da Rede Globo, e há quem especule que o nome do telejornal foi inspirado no banco. Seus comerciais faziam sucesso no horário nobre. Com o prestígio do Banco Nacional e das empresas do Grupo Nacional, você vai assistir agora a uma emissão jornalística da Rede Globo. No ar, Jornal Nacional. O banco também havia concedido um empréstimo decisivo ao próprio Roberto Marinho em um momento crítico para o grupo. Mas o que tornaria o banco mundialmente conhecido veio de fora. Em 1985, um intermediário chegou ao Nacional representando um jovem piloto brasileiro que estreava na Fórmula 1. Seu nome era Ayrton Senna. A proposta era simples: um logotipo no macacão de corrida. O banco enxergou algo muito maior. O Nacional impôs uma condição: exclusividade total como patrocinador brasileiro de Senna. O acordo foi fechado por cerca de $1 milhão por ano. Senna passou a exibir o logotipo no capacete, no macacão e nos bonés, além de estrelar comerciais da instituição. Acelera o coração da gente, Ayrton. O contrato se estenderia por uma década inteira. O impacto foi gigantesco. O sucesso de Senna projetou o logotipo do Nacional para dezenas de países. O banco registrou aumento expressivo de correntistas e estimou retorno publicitário de dezenas de milhões de dólares. Mesmo com propostas superiores de outros patrocinadores, Senna as recusava, fiel ao banco que o apoiou no início. Havia uma ironia cruel.
Enquanto o logotipo verde e amarelo era exibido para centenas de milhões de pessoas nos pódios de Mônaco, Silverstone e Suzuka, as finanças do banco estavam apodrecendo por dentro. Por trás das campanhas premiadas e da imagem de prosperidade, o colapso avançava silenciosamente. Em 1986, o Brasil vivia o caos do Plano Cruzado. A inflação destruía o poder de compra e empresas quebravam em série. O Banco Nacional, que havia apostado pesado em crédito, acumulava um problema crescente. Os clientes simplesmente não conseguiam pagar o que deviam ao banco. Segundo o Ministério Público Federal, o rombo inicial em 86 já era de aproximadamente 600 milhões de dólares, superior ao patrimônio líquido do banco, que era de 250 milhões. Qualquer instituição séria assumiria o prejuízo. Os diretores do Nacional escolheram outro caminho. Em vez de registrar os créditos podres como prejuízo, decidiram fingir que os empréstimos continuavam sendo pagos. O mecanismo foi batizado internamente como Natureza 917, empréstimos a empresas falidas ou desaparecidas, registrados no sistema como clientes regulares pagando em dia. Era uma mentira. E a cada mês que passava, essa mentira precisava ser maior para cobrir a anterior. A partir de 1988, as operações 917 se multiplicaram. Os créditos fictícios inflavam os balanços e os juros sobre essas contas fantasmas eram lançados como receita real. Com base nesses números falsificados, o Banco Nacional chegou a distribuir dividendos aos acionistas entre 1990 e 95, pagando lucros com dinheiro que não existia. O que o banco operava tinha um nome preciso na teoria econômica: esquema Ponzi. Uma ilusão sustentada apenas pelo fluxo constante de novas mentiras. No esquema Ponzi, o dinheiro novo paga as obrigações antigas, criando ilusão de solvência. No Nacional, novos empréstimos eram emitidos apenas para cobrir juros das dívidas antigas. O ciclo crescia a cada ano, acumulando camadas e mais camadas de falsidade sobre a podridão que corroía a instituição por dentro. O mais perturbador é que tudo passou despercebido por anos. Auditorias externas assinavam os balanços. O Banco Central fiscalizava sem encontrar nada. A KPMG, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, avalizava os números como legítimos. Um de seus diretores seria indiciado anos depois pela Polícia Federal. Como tudo isso foi possível por tanto tempo? A resposta é desconfortável. Quando o poder é grande o suficiente, as perguntas simplesmente deixam de ser feitas. Em 1990, o patrimônio líquido real do banco tornou-se negativo. O banco estava tecnicamente quebrado, mas ninguém de fora sabia disso. Os balanços continuavam sendo publicados com números saudáveis. As agências continuavam abertas, os funcionários continuavam trabalhando e a família Magalhães Pinto continuava no controle, enquanto o rombo crescia, silencioso e imparável, caminhando para um colapso que não poderia ser evitado para sempre. Então veio o golpe final. Em 1994, o Plano Real derrubou a inflação, que havia chegado a mais de 2.500% ao ano. Uma conquista histórica para o Brasil. Mas para bancos como o Nacional, o Plano Real trouxe um efeito colateral devastador e imediato. Durante a hiperinflação, os bancos lucravam fortunas com o floating, a diferença entre o que recebiam dos depositantes e o que pagavam de volta. Com a inflação sob controle, esse lucro fácil desapareceu da noite para o dia. E sem ele, o rombo que o Nacional escondia ficou impossível de sustentar. No primeiro semestre de 95, o governo elevou os juros para conter a demanda. A inadimplência explodiu. O Nacional, com as entranhas podres, começou a sangrar de vez. Em agosto, o Banco Central interveio no banco, gerando pânico no mercado. Os clientes do Nacional começaram a sacar seu dinheiro, devagar no início, depois, em ritmo crescente. Em setembro, técnicos do Banco Central foram examinar os livros do Nacional com mais atenção. O que encontraram os deixou sem palavras. Mais de 600 contas fantasmas, empréstimos fictícios registrados como ativos reais, balanços falsificados durante anos. O banco estava morto, havia anos. Em outubro, rumores vazaram no mercado.
O nome do Unibanco apareceu ao lado do Nacional. Fusão, incorporação, alguma negociação nos bastidores. Os dois bancos negaram tudo. O governo garantiu que o sistema estava sólido. Mas os saques continuavam, silenciosos e constantes, e o tempo estava se esgotando rapidamente. 4 de novembro de 95. O governo editou uma medida provisória de emergência permitindo o uso de dinheiro público para estimular fusões bancárias. Era o nascimento do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. O primeiro banco da fila seria o Nacional. 13 de novembro, a CVM suspendeu as negociações em bolsa das ações do Unibanco e do Nacional. O sinal estava dado. As filas nas agências cresceram. Os saques se intensificaram. O pânico bateu na porta do que havia sido, por décadas, um dos maiores e mais respeitados bancos privados do Brasil. 18 de novembro, um sábado. O presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, convocou uma coletiva de imprensa. Voz firme. Rosto sério. Ele anunciou o regime de administração especial temporária no Banco Nacional. A família Magalhães Pinto estava oficialmente afastada. O banco havia deixado de existir como instituição independente. O Banco Central dividiu o Nacional em 2 pedaços. O Banco Bom reuniu as agências, os clientes regulares e 1.300.000 correntistas, vendido ao Unibanco por cerca de 1,2 bilhão de reais. O Banco Ruim concentrou os créditos podres e o rombo bilionário, ficando sob a administração do Banco Central. O custo para os cofres públicos foi colossal. O Banco Central emprestou 7,2 bilhões de reais ao Nacional para garantir os depósitos dos correntistas, aceitando como garantia os próprios créditos podres pelo valor integral de 5 bilhões. Era dinheiro público cobrindo uma fraude privada. O contribuinte pagou a conta. Uma comissão de técnicos trabalhou por 6 meses para desvendar a extensão real da fraude. O relatório final tinha 146 páginas e ficou em sigilo por quase 20 anos, revelado só em 2015 pela Lei de Acesso à Informação. As fraudes haviam começado em 1987. Em agosto de 96, a Polícia Federal concluiu a primeira fase do inquérito. Dezenas de pessoas indiciadas, entre conselheiros, diretores e vice-presidentes do banco. Um diretor da KPMG também foi indiciado. Os crimes incluíam gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de quadrilha. E havia um nome que chocou o país inteiro. Ana Lúcia Catão de Magalhães Pinto, vice-presidente do Conselho de Administração do Banco Nacional desde 93 até a intervenção. E nora do presidente Fernando Henrique Cardoso. Indiciada por gestão temerária, ela negou qualquer participação direta nas fraudes. Em 98, o TRF do Rio concedeu habeas corpus e encerrou o processo contra ela. Os números finais eram de escala difícil de compreender. Rombo de 9,2 bilhões de reais. Receita fictícia de 16,9 bilhões. E um segundo inquérito revelou algo ainda mais chocante. Entre 90 e 95, o Interbanco, subsidiária do Nacional no Paraguai, havia remetido ilegalmente ao exterior a espantosa quantia de 6 bilhões de dólares. A história do Banco Nacional foi um espelho. Revelou o que acontece quando o poder econômico e político se misturam sem controle, quando a fiscalização falha sistematicamente e quando um sobrenome é grande o suficiente para afastar qualquer questionamento. A ausência de mecanismos de controle foi tão culpada quanto a ganância dos envolvidos. O Banco Nacional deixou de existir em novembro de 95. Suas agências reabertas com a marca do Unibanco. Seus clientes atendidos normalmente. Mas os responsáveis pela destruição da instituição partiram sem punição proporcional ao que fizeram. Processos se arrastaram por anos. Poucas condenações efetivas foram registradas. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que ainda acredita que banco grande não quebra. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você conhecia essa história? Você sabia que o Banco do Capacete do Sena escondia um dos maiores esquemas de fraude da história do Brasil? Até o próximo episódio.